Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao UF Ciência. Confira agora o que vamos conhecer hoje. Tonturas e zumbidos podem ter causas emocionais provocadas pela pandemia da Covid-19. Departamento de Serviço Social desenvolve pesquisa sobre suicídio. Estudo aponta os 50 municípios brasileiros com risco elevado de Covid-19 na população obstétrica. E mais, entenda por que o oxigênio analisado em árvores da Caatinga é indicador de secas. O enfrentamento da pandemia do novo coronavírus desencadeou uma série de distúrbios psicológicos e emocionais nas pessoas, como no caso de pacientes que relatam zumbido no ouvido e tontura. Uma pesquisadora da Universidade Federal de Sergipe buscou investigar esta relação. O início da pandemia foi muito difícil, né? Porque, veja bem, o negócio ficou muito assim, acelerado e preocupante, né? E a gente com medo, né? Ainda mais a gente na nossa idade, né, que tinha uma vida assim mais sociável, né, de sair, se divertir, e aí foi cortado, né? Então, veja bem, aí foi quando eu entrei com um processo de tontura, entendeu? Não sei se foi por causa do medo, né? Aí veio aquela tontura, eu não parava em pé, entendeu? Então, comecei a observar o comportamento dela e vi que as questões emocionais estavam desencadeando a tontura no primeiro momento. Num segundo momento, para poder ocupar, ela começou a fazer máscara para vender e aí ela teve tontura de novo. Eu falei, de novo, será que é questão emocional? E aí eu logo comecei a alinhar com a questão mesmo de problema de coluna, né, de sentar adequadamente na máquina de costura. E aí ela desenvolveu também uma dor lombar muito forte. E aí eu procurei até um fisioterapeuta para poder ajudar e foram também diminuindo essas crises de tontura. E aí em conversa com os alunos, o que vocês têm visto dentro de casa, as queixas, e os alunos sempre comentaram comigo, eu tenho alguém na família que está sentindo tontura, que sentiu zumbido, ou durante o próprio isolamento social, ou até mesmo depois de ter contraído a Covid. E assim surge a nossa pesquisa. A gente fez a coleta de dados em agosto e setembro do ano passado, e o intuito mesmo era pesquisar qual era o comportamento dessa população durante o isolamento social, relacionado a todas as questões emocionais, saúde geral, mas também relacionado à saúde auditiva, principalmente à tontura e ao zumbido. A gente teve 660 pessoas que responderam ao nosso questionário, então a gente observou que 15% da população que foi pesquisada estavam desempregados. Isso emocionalmente contribui significativamente, né, para todas as questões aí relacionadas até à própria doença. E dentro desses que fizeram o isolamento, a gente percebeu que quem fez o isolamento sozinho, ele teve muito, ele emocionalmente, ele estava numa situação muito pior do que aquele que ficou em família. Então, assim, a gente observa que a ansiedade foi o carro-chefe para todo mundo, principalmente para aqueles que ficaram isolados sozinhos, e o estresse. Sendo que aqueles que pegaram Covid, além de ficarem ansiosos, estressados, também tiveram muito mais medo. São dados significativos que deram na nossa pesquisa. Eu morava sozinha, lá na Atalaia, né? E aí, com esse processo também da pandemia, ela não queria que eu ficasse sozinha em casa. Justamente por isso, né? Porque lá no prédio a vizinha teve, entendeu? E a mãe dela veio a falecer também, né? A gente observa, né, que uma das vertentes aí para o zumbido e para a mesma tontura, então o que pode desencadear são problemas emocionais e também estão muito aí associados também com relação ao problema de coluna. Mas existem descritos na literatura que a Covid, o vírus, o SARS-CoV-2, ele se instala no sistema nervoso central. E isso ele pode gerar uma repercussão muito grande no sistema nervoso central como um todo. E também pode agir negativamente, né, nos canais semicirculares,
alterando toda essa condição da nossa orelha interna e gerando aí esses sintomas auditivos e vestibulares, que é a tontura e que é o zumbido. Então, os dados mostram realmente que a população apresentou tontura, apresentou zumbido. Observamos que 20,7% apresentaram dor na coluna, que foi desencadeada no período do isolamento social. Além disso, 9,5% apresentaram zumbido e 9,7% apresentaram tontura, sendo que muitos também relataram, acima de 8%, relataram que o problema agravou. Então, ele já tinha o problema e o problema piorou durante o período de isolamento social. Então, acho que detectar, diagnosticar esses pacientes nessa fase agora é muito importante para poder até atuar melhor nessa qualidade de vida deles, numa vida aí para frente. Então, hoje, o que eu fiz, né? Estou morando com ela, desfiz lá do apartamento, né? Entendeu? Aí vim de mudança para cá e aí agora a gente está para vender o apartamento e vou ficar definitivo aqui. Que para mim é melhor que eu tenha uma pessoa que cuida, né? Que está mais próximo e eu ajudo ela, né? Que eu também tenho um netinho e eu ajudo ela. Então vai ocupando a cabeça também, a minha cabeça, né? Eu não fico tão só pensando bobagem, né? Porque cabeça, quando está só pensa bobagem, né? Tentativas de suicídio é o tema de uma pesquisa desenvolvida na área de serviço social. O estudo também aborda o ato consumado, o perfil epidemiológico das vítimas e a correlação desses eventos com a automutilação. A pesquisa ela é intitulada como Tentativas de Suicídio. É o terceiro PIBIC que nós fazemos sobre tentativa de suicídio e suicídio. São eventos que eles têm uma similaridade. E o terceiro PIBIC nós tivemos 2 planos de trabalho. Um que foi sobre tentativas de suicídio no Brasil e o segundo sobre as correlações entre automutilações e tentativas de suicídio. A nossa pesquisa ela teve como objetivo principal analisar qual era o perfil das pessoas que tentavam suicídio aqui no Brasil. Para isso a gente utilizou o Sinan, ele é uma plataforma do DataSUS, e lá nós pesquisamos algumas variáveis, como sexo, escolaridade, faixa etária, o perfil da vítima, o local que ela mais tentava o suicídio, a região do Brasil, o meio que ela mais utilizava. E para isso a gente coletou esses dados nós analisamos posteriormente a partir de alguns autores que se pautam nessa perspectiva, né? O que chamou nossa atenção foi a questão dos índices. O sexo feminino ele tentou suicídio com a frequência muito maior que os homens. Só que os homens, por sua vez, eles cometem suicídios consumados com maior frequência que as mulheres. Sobre a questão da raça-cor, houve predomínio da raça branca e parda. Sobre a escolaridade, pessoas da 5ª à 8ª série completa do ensino fundamental e também do ensino médio incompleto. A minha pesquisa se tratava sobre as automutilações no processo das tentativas de suicídio. Foi utilizado a plataforma DataSUS e o Sistema Nacional de Agravo de Notificações do Sinan, né, que é o principal plataforma hoje que se encontra esses casos. A automutilação se coloca como uma válvula de escape para eles se livrarem por um certo momento daquela dor psíquica e passe para uma dor física. Essa campanha do Setembro Amarelo, ela é louvável, né? Todas as campanhas de prevenção são louváveis. Mas a minha sugestão é que a gente não trate esse assunto apenas em Setembro Amarelo. Setembro Amarelo a gente evidencie, né? É o mês dedicado à prevenção do suicídio. Divulgue os serviços que acolhem essas pessoas, que discutem essas questões, mas que não fique parado, restrito ao Setembro Amarelo. E outra questão também que eu acho que merece muito destaque é se tratar as pessoas que estão envolvidas nos episódios de suicídio, no caso as famílias, os amigos, o convívio dessas pessoas, né? Quando elas cometem suicídio ou quando elas tentam, para que a gente possa ter um trabalho de base, as famosas redes de apoio que a gente tanto discute no serviço social. O CVV atende através do número 188, que é um número gratuito, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, oferecendo apoio àquelas pessoas que precisam conversar,
que precisam desabafar, que precisam falar sobre as suas angústias. E é dessa forma, conversando, ouvindo, com empatia, com respeito, que nós iremos cada vez mais mudar os números de suicídio no nosso país. Então, se você está precisando conversar, ligue para o CVV, ligue 188. Lembre-se que falar é sempre a melhor solução. Depois do intervalo, vamos trazer os resultados de uma pesquisa sobre a Covid-19 na população obstétrica. Até já! Estamos de volta e agora vamos falar sobre os riscos elevados de Covid-19 para gestantes e puérperas. Um estudo liderado por pesquisadores da UFES mapeou durante 16 meses os casos e óbitos pela doença nesta população. No início da pandemia, a população obstétrica ela não era considerada um grupo de risco para óbito por conta da Covid. Eu contraí o Covid em junho, meu neném estava com idade gestacional de 3 meses. Além dos sintomas que eu tive, eu fiquei com o emocional bem abalado, porque quando eu engravidei, estava no começo da pandemia, a gente não sabia o que aconteceria com os bebês ao ter Covid, então eu fiquei com muito medo. Eu passei assim, a gestação toda com medo de acontecer alguma coisa, dele ter alguma sequela. Entretanto, com o passar da pandemia, nós fomos observando mais casos entre mulheres gestantes e puérperas e novos dados foram sendo revelados, indicando que essa população, sim, elas apresentam um risco aumentado quando adquirida a Covid para ter um desfecho materno adverso e até mesmo morte materna. Mas graças a Deus, meu neném nasceu super saudável, deu tudo certo, ele não teve nenhuma sequela, nada, nenhum problema relacionado ao Covid. Nós investigamos a distribuição espacial dos casos de Covid entre mulheres gestantes e puérperas e a sua relação com os determinantes sociais em saúde. Esses determinantes são os fatores sociais, econômicos, culturais, que podem afetar a vida das pessoas e o trabalho das pessoas. A partir daí, nós mapeamos todos os casos de Covid na população obstétrica e todos os casos de morte materna relacionada à Covid no Brasil. Depois que nós fizemos análise de distribuição espacial, identificando quais eram os locais, os municípios que tinham maior risco de acontecer o evento Covid ou morte materna por Covid, nós relacionamos os determinantes sociais em saúde para identificar se os municípios com piores indicadores sociais e econômicos eram aqueles que apresentavam os maiores índices de casos de Covid e as maiores taxas de morte materna por Covid. Nós utilizamos técnicas estatísticas que permitem identificar se aquele município ou aquela redondeza ela vai se constituir em um aglomerado, se realmente existe um maior risco da mulher puérpera ou gestante a adquirir Covid ali. O que foi que nós identificamos? Nós identificamos que a distribuição dos casos e de morte maternas por Covid na população obstétrica no Brasil, ela ocorre de modo heterogêneo e ela se concentra mais no interior do país. E esses municípios que têm maior taxa de incidência de Covid na população obstétrica e maior taxa de morte materna devido à Covid, eles se concentram no interior do país. São aqueles municípios que têm iniquidades de saúde, que têm deficiência na sua estrutura de saúde. E nós identificamos 50 municípios como sendo prioritários, que apresentam maior risco da mulher gestante ou puérpera a adquirir Covid. E eles estão concentrados aonde? Nos estados da Paraíba, do Amazonas, São Paulo, Ceará, Mato Grosso, Paraná, entre outros. Quanto à mortalidade, nós identificamos 15 municípios como sendo os de maior risco para óbito materno devido à Covid. Especialmente, eles se concentram nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Goiás. Os municípios que apresentavam baixa disponibilidade de cobertura de saúde da família ou de clínicas ambulatoriais
E aqueles municípios com baixa infraestrutura urbana eram os mais propensos a apresentarem as maiores taxas. No caso de Sergipe, nós não identificamos nenhum município com maior probabilidade de incidência de Covid entre gestantes ou de morte materna por conta da Covid em relação ao Brasil. O que é que nosso estudo, em síntese, ele traz, né? Ele trouxe que existe uma distribuição heterogênea dos casos de Covid e de mortes na população obstétrica, com bem delimitados aglomerados espaciais, com bem delimitados locais onde essa doença vai ocorrer na população obstétrica. Ele serve como uma ferramenta para a política pública de saúde, ou seja, os gestores de saúde podem identificar aqueles municípios prioritários e realizarem campanha de vacinação para essa população, uma vez que já foi liberada a vacina para a mulher gestante e a mulher puérpera. Nós precisamos continuar monitorando os casos de Covid na população obstétrica e também investigando se há ou não óbito nessa população, especialmente agora que a gente tem as vacinas disponíveis. Então, se essa gestante ela recebe a vacina, se essa puérpera ela recebe a vacina, eu tenho que monitorar e identificar se existem ainda casos ocorrendo nessa população e se existe morte relacionada à Covid também nessa população. Agora vamos ver os resultados de uma pesquisa que analisou a relação entre variação isotópica do oxigênio 18 e os parâmetros climáticos. Confira! O Laboratório de Botânica, Anatomia Vegetal e Dendrocologia é um laboratório que está na Universidade Federal de Sergipe desde 2009. Trabalhamos com anéis de crescimento para estudos do meio ambiente e com anatomia vegetal, que é a base para o entendimento dos anéis de crescimento. Essa área da ciência, a dendrocronologia, ela permite estudarmos os anéis de crescimento que existem, ocorrem nas árvores, para entender o ambiente, visto que os anéis de crescimento registram as condições em que as árvores crescem no ambiente. Com isso, informações a respeito da precipitação, da luminosidade, das condições ambientais, os efeitos que o ser humano tem causado no ambiente, ficam registrados nessas estruturas anatômicas que são os anéis de crescimento. Nós vamos ao campo, coletamos um material, normalmente é um material pequeno, uma amostra pequena como essa, que permite extrair essas informações. Nós temos que entender o ambiente para poder interpretar aquilo que a planta registrou no seu próprio crescimento. O laboratório também abriga a Xiloteca da UFES, que é uma coleção científica de madeiras. Todo o material que é coletado durante as pesquisas no campo, nas florestas, seja da Caatinga ou da Mata Atlântica do Nordeste, vem para o laboratório, passa por um processo de polimento e demais etapas, e após as análises, essas amostras vão para o acervo da Xiloteca da UFES. Esse material serve tanto para publicações científicas, assim como estudo e formação profissional dos alunos de biologia, engenharia florestal, ou visita de demais pesquisadores que queiram entender um pouco sobre a biodiversidade e identificação da madeira das espécies que ocorre aqui no Nordeste do Brasil. Principalmente em áreas do semiárido de Sergipe, temos estudado muitas populações de árvores que nos mostram as condições que a aridez proporciona para o crescimento dessas plantas. O quanto essa falta de chuva pode influenciar no crescimento destas árvores. Entre as pesquisas que são desenvolvidas aqui no laboratório, uma delas foi realizada em parceria com uma universidade alemã e a UFES, através de uma bolsa de pós-doutorado da CAPES. Nessa pesquisa, nós analisamos uma espécie de cedro, que é a Cedrela odorata, e estudamos os últimos 50 anéis de crescimento das árvores, ou seja, os últimos 50 anos. Utilizamos os isótopos de oxigênio e conseguimos mostrar que a variação dos isótopos de oxigênio que ocorre nos anéis de crescimento são influenciadas não só pelas chuvas, mas também por toda uma condição de umidade que é típica da Caatinga. Então, a temperatura do ar, a umidade relativa do ar e também o déficit hídrico do solo influenciam nessa razão isotópica
do oxigênio nos anéis de crescimento. E nós conseguimos mostrar, então, que os isótopos de oxigênio das árvores da caatinga, eles servem como indicadores de variações hidrológicas dessa região. Além disso, a nossa pesquisa também mostrou que, a partir da década de 90 e especialmente dos anos 2000, as condições de seca no Nordeste, especialmente na Caatinga, aumentaram muito em comparação às décadas anteriores. E isso foi registrado na razão isotópica do oxigênio que está presente na celulose das árvores. Se nós voltarmos ao passado durante décadas, podemos encontrar outros períodos com secas também prolongadas, não tão intensas ou tão prolongadas como essa que passamos recentemente. Chegamos ao fim de mais um programa. No próximo Ciência vamos trazer mais divulgação científica. Se cuide e até lá!